Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós queríamos conversar com você, meu amigo, minha amiga, mas muito especialmente para aqueles comerciantes, aqueles empresários que nós temos falado aqui no decorrer desses 3 anos de programa Diversidade, que não dão atenção ao consumidor pessoa com deficiência. Não faz acessibilidade adequada, não tem um equipamento adequado, não tem uma mesa de restaurante adequado, ou seja, ele não dá uma atenção para esse consumidor que é hoje uma enorme multidão no Brasil, mais de 25 milhões. Para provar que o mundo da pessoa com deficiência tem espaço para o empreendedorismo, nós vamos falar com o Rodrigo Rosso, que é criador e diretor da revista Reação, e aí vai por diante, da Reatec, da Reacess, da Abridef, da Mobility Show, todos empreendimentos voltados para a questão da pessoa com deficiência. Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bom, Roberto? A gente já se conhece há tantos anos, mais de 20 anos aí. Eu queria até aproveitar a sua deixa e dar um recado para o empresariado, né, que você disse aí, né, que são mais de 25 milhões. Queria até te corrigir, desculpa, mas são mais de 46 milhões segundo o censo de 2010. Errei por pouco. Quase o dobro. Errei por né? pouco. Então são mais de 46 milhões, segundo o censo do IBGE agora de 2010, são mais de 46 milhões. Então, para quem não sabe, são mais de 500 pessoas por dia, 500 consumidores por dia com deficiência que ingressam no mercado no Brasil. Então, assim, entre nascimento e pessoas que se tornam uma pessoa com deficiência através de ou bala perdida, acidente de trabalho, acidente de trânsito, tem violência urbana, balachada, acidente de trânsito, o seu foi balachado, né? Acidente de trânsito. Então, mais de 500 pessoas no Brasil se tornam ou nascem com deficiência por dia. Isso é um número absurdo. Então, são mais de 46 milhões. Então, aquele comerciante, aquele empresário que não dá atenção para esse público, está no mínimo perdendo dinheiro, né? Porque a pessoa com deficiência é um consumidor como qualquer outro. Eu costumo dizer que a pessoa com deficiência bebe, dorme, veste, faz tudo, vai no cinema, no teatro, consome, tudo que a gente consome. Namora, tudo que a gente faz, uma pessoa com deficiência faz mais no decorrer de um ano, né? A pessoa com deficiência consome muito mais do que eu que não tenho deficiência. Tem pessoas com deficiência, não é o seu caso, mas tem pessoas com deficiência que usam fralda, né? Tem pessoas com deficiência que fazem determinados tratamentos que eu não faço, que uma pessoa comum não faz. Tem pessoas com deficiência que fazem algum tipo de terapia, que usam aquelas mangueirinhas para fazer xixi, que usam coletor, né? Que, enfim, no decorrer de um ano, que usam cadeira de roda, muleta, bengala, no decorrer de um ano, uma pessoa com deficiência usa determinados tipos de produtos e equipamentos mais do que uma pessoa comum. Ela consome muito mais que uma pessoa comum. Quer dizer, ela usa camisa, usa calça, perfume, tudo igual. Usa cinto, sapato, come, bebe e, além disso, ainda usa mais equipamentos. Então eu vou dar um dado para você, certo? Essa você não sabia. Você falou de xixi. E até é bom que as pessoas fiquem sabendo disso. Só para eu fazer xixi, eu gasto mais de R$300 por mês. Você está vendo? Né? É aí que a gente fala. A sociedade brasileira, como um todo, tem que enxergar a pessoa com deficiência como consumidor. Parar com o paternalismo, parar com o assistencialismo, parar de achar que a pessoa com deficiência é aquele coitadinho que está num programa de TV sensacionalista, sempre pedindo uma cadeirinha de roda, chorando, sofrendo. É lógico, existe essa parcela sofrida da população, tem muito, mas não é essa. Não é assim que tem que ser enxergada a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não precisa de pena. A pessoa com deficiência não precisa de assistencialismo, ela precisa de oportunidade. Precisa de empresários honestos que não estão ali para abusar da coisa, porque tem empresários que abusam. Exatamente. Tem empresário que pega uma cadeira de roda e vende por R$5.000, que você sabe que aquilo ali não tem valor agregado para 5 mil. E para isso que nasceu a Abridef, inclusive, né? Para que a gente possa regulamentar isso, certificar, criar uma ética nesse mercado que não existia. Nós vamos falar da Abridef. Então você como empresário, você viu uma abertura no mercado que dá para você ser um empreendedor, ou seja, ganhar com isso, viver disso, não explorando e ainda ajudando a melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Eu falo que eu sou um privilegiado, porque a gente consegue ganhar o pão de cada dia nesse segmento, né? Consegue tirar o sustento da nossa família, gerar emprego, e num segmento que eu sei que a gente está fazendo tudo isso, ganhando dinheiro e ajudando
muito outras pessoas, porque tudo que a gente faz ajuda demais lá na ponta a porque qualidade só a de vida revista de faz uma pessoas. orientação nacional, né? Exatamente, nacional e internacional, né? Porque a gente chega a mais de 16 países com os assinantes que a gente tem, não só no Brasil, mas mais de 16 países onde a gente tem assinante. Já. Bom, eu tive o prazer de escrever há 20 anos. Eu tive o prazer de escrever para a revista Por Reação mais de 10 durante anos. 10 anos. 10 anos. Você foi nosso colunista há mais de 10 anos. Vou fazer um apelo no ar, é a segunda vez que eu faço isso aqui já, convidando esse camarada para voltar a escrever para a revista. Obrigado. Eu pensei que eu tinha sido demitido por falha. Pelo amor de Deus. Bom, longe disso. Primeiro empreendimento do Rodrigo foi a revista Reação. Exatamente. Por que nasceu a Reação? Então, na verdade foi o seguinte, meu negócio era pecuária. Não tinha nada a ver com isso aqui. Assim, bem próximo. Bem próximo, né? Boi e cadeira de roda, tudo a ver, né? Meu negócio era pecuária. Eu já tinha uma editora e uma agência de publicidade, mas o meu negócio era pecuária, agropecuária. E naquela época, em 1996, não existia internet. Até existia, mas era muito pouco. O negócio era lista telefônica. E uma empresa que promoveu a primeira feira nesse segmento, chamada REA, em 1996, essa empresa estava organizando essa feira, me localizou pela lista telefônica como agência de publicidade na mesma rua que ele estava localizado, para criar a campanha da feira. Né? Criar o logotipo da feira, criar o convite, o pôster, o cartaz e tal. Bateu na minha porta, olha, você faz. Eu falei, olha, meu negócio é uma agência especializada em agropecuária, agronegócio, uma editora especializada em agronegócio, mas quem vende boi, vende pote de margarina, vende pessoa com deficiência também. Vamos lá, vou aceitar o desafio e vou fazer. E naquele momento eu comecei a me envolver, comecei a me apaixonar pelo segmento. Era um setor cru, completamente cru. Se hoje, em 2016, é cru, você imagina em 1996, né? Você pode imaginar que acho que foi mais ou menos na mesma época que... Eu fiquei em 96. Então. Eu recebi a primeira revista. Exatamente. É verdade. Né? Foi na mesma época. Então, você viveu isso na mesma época que eu. Então, em 1996, não se falava em pessoa com deficiência, inclusão, reabilitação. Era totalmente... não se falava de acessibilidade, nem existia o termo, eu acho. Né? Você está completando 20 anos de revista Reação. 20 anos de revista Reação. A revista Reação, eu acompanho, como eu te disse, desde o primeiro fascículo, desde a primeira revista, primeiro número. Certo? Primeiro número, que foi distribuído gratuitamente lá no salão. Isso, dentro dessa feira, dentro da REA feira, 97, estava lá de 1997. comprando uma cadeira higiênica. Olha aí. Eu me lembro, eu tinha acabado de ficar deficiente. Nesses 20 anos, você já abordou todos os temas que seja possível dentro do mundo da pessoa com deficiência. Acho que quase tudo, né? Tudo é exagero, mas acho que quase tudo. Mas sempre é um mundo dinâmico. É aprendizado, né? É um mundo que vai crescendo, é um mundo que vai acontecendo coisas, então sempre tem mais assunto. Mas eu queria perguntar para você, o que falta nos veículos de comunicação, principalmente na grande mídia, o que falta para uma comunicação correta, para uma comunicação eficaz, ou para uma comunicação que abranja o grande público? O que você acha que falta? Falta informação mesmo para a grande mídia, né? Informação de que a pessoa com deficiência é um ser humano comum, que a pessoa com deficiência é um ser humano produtivo, né? Que a pessoa com deficiência não é esse coitadinho que está ali sempre para pedir alguma coisa, que precisa sempre ser ajudado, né? Então, porque a grande mídia enxerga a pessoa com deficiência assim, o governo enxerga assim, né? Se a gente for analisar o governo tem como dependente, com esse olhar paternalista, assistencialista, né? E a grande mídia enxerga assim, né? Então é comum você ver, você ler num jornal uma notícia, né? A pessoa com necessidade especial. Nossa! Né? A pessoa o deficiente. Eu né? fico louco quando eu escuto isso. Não é? A pessoa com necessidade especial. Por que a pessoa especial é especial porque ele voa? Né? Não é especial, ninguém é especial, né? Então esse erro é comum já na forma como eu já perguntei para uma pessoa, você acha que eu sou especial porque você acha que eu flutuo? Não é? Especial por quê, né? Então já começa da forma com que a grande mídia trata a pessoa com deficiência, com que ela se expressa em relação à pessoa com deficiência. E o olhar, né? O portador de deficiência. Eu não porto nada. Exatamente. Eu sou. E olha, é uma batalha diária, porque e existem cartilhas que ensinam a grande mídia, a imprensa a se expressar. A gente tem, por exemplo, a feira, né? A Mobility Show. Nós temos uma assessoria de imprensa. Nossa assessoria de imprensa faz os releases sob nossa orientação. Então, nós sempre revisamos e mandamos tudo no termo correto, pessoa com deficiência, para a grande imprensa. A grande imprensa pega aquilo escrito pessoa com deficiência e muda para deficiente e publica errado. Né? Então, você vê que é uma coisa cultural mesmo, né? Então, esse é o grande problema do Brasil, com relação à pessoa com deficiência. É o problema cultural. O Brasil não teve guerra, Roberto. Então, acho que o grande problema é aí, né? Na
relação cultural de como o cidadão brasileiro, como o brasileiro enxerga a pessoa com deficiência. É diferente da Europa e Estados Unidos. Ele enxerga como carente, como pessoa que precisa de dó, pessoa que precisa de cuidados especiais. E às vezes, por muita gente, como estorvo, né? E é isso que a gente está batendo faz 3 anos aqui. Olha, nós temos que explorar as potencialidades da pessoa com deficiência, porque ela tem um potencial. É só lapidar. Exatamente. Vai saber que tipo de brilho que vai sair ali. Exatamente. Se é azul, se é verde, se é amarelo, se é rosa, vai sair um brilho ali. Tem que lapidar. Essa questão cultural, ela é latente pelo seguinte, no Brasil, como eu te falei, não teve guerra. Né? Europa e Estados Unidos, o cidadão enxerga o cidadão com deficiência com outro olhar, com orgulho, como se fosse um herói de guerra. É uma coisa cultural. Ele pode nunca ter ido para a guerra, pode ter nascido hoje, mas aquela cultura que ele carrega faz com que ele enxergue o cidadão com deficiência de outro jeito. A cultura do brasileiro é outra. A gente trouxe aquela cultura primeiro do índio, né? Nascia com deficiência, o que acontecia? Já debati sobre isso aqui também. Nascia com deficiência. Essa cultura do índio precisa ser revisada. Exatamente. Nascia com deficiência, era castigo, ele era porque exterminado. Se você falar do índio lá do meio do Amazonas, que nunca teve contato com o branco, tudo bem, vamos respeitar os conhecimentos deles, o jeito deles e tal. Mas tem muito índio que mora na beirada de cidade grande aqui, que não tem indinho com deficiência, não. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Exatamente. Então, essa questão cultural é muito, muito latente ainda no Brasil. Né? Então, mas isso vem mudando. Se a gente for analisar de 1996, quando a gente começou a mexer, a vivenciar, né, essa realidade da pessoa com deficiência, para hoje mudou demais, né, Roberto? Mas é uma questão cultural muito grande. Agora, você pega, por exemplo, quando a gente fala da pessoa com deficiência como consumidor, só para dar um dado para os telespectadores aí. O ano passado, em 2015, foram vendidos só carros com isenção de impostos para pessoa com deficiência. Mais de 106 mil carros. Carros nacionais abaixo de R$70 mil para pessoas com deficiência com isenção. Mais de 106 mil carros. Então é muito carro. Isso abaixo de 70. Fora os taxistas. Só pessoa com deficiência. Tá. Só pessoa com deficiência abaixo de 70. E você tem uma grande gama, mais de 30%, 40%, acima de 70 mil que não entra nessa conta. Que foi vendido acima de 70 mil com isenção só de IPI. Eu estou falando de isenção total. 106 mil carros, mais 30%, 40% desse número, além disso, com isenção de IPI. O meu amigo empresário que está nos assistindo começa a abrir o olho nesse mercado. Se você tem um restaurante e não tem lá um banheiro adaptado, está perdendo tempo e vai tomar multa, hein? Porque tem a LBI agora. Né? Isso é importante citar, tem a Lei Brasileira de Inclusão, e o bicho está pegando, e está latente, a coisa vai ser bem mais cobrado, né? O comércio, o transporte vai ser bem mais cobrado agora com a LBI. Nós estamos conversando com o Rodrigo Rosso, que é um empreendedor junto a essa questão da pessoa com deficiência. Tem vários projetos já bem solidificados e nós vamos continuar essa conversa depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Rodrigo Rosso, que é criador da revista Reação, que está já completando 20 anos de informação ininterrupta. Exatamente. Rodrigo, nós já falamos bastante da Reação, falamos a questão de comunicação e de empreendedorismo, mas você também foi criador da Reatec. Isso, exato. A Reatec ficou 17 anos no ar? Não, foram 14 anos. 14 anos. 15, ela ia completar 15 anos esse ano, né? 15 anos. 15 anos. Chegou a ser a terceira maior feira do mundo. Terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência, só ficando atrás de Alemanha e Estados Unidos. Alemanha, Estados Unidos, Brasil. Terceira maior feira do mundo, voltada única e exclusivamente para as questões da pessoa com deficiência. Eram 45 mil visitantes por ano em 4 dias. É uma coisa absurda, um case de sucesso aí reconhecida no mundo inteiro, né? Onde você fala no mundo todo. Eu já visitei feiras na Itália, Estados Unidos, Alemanha, onde você fala de Reatec, todo mundo conhece. É um case de sucesso. Foi um orgulho para o Brasil, realmente, graças a Deus. Tive orgulho de ser um dos pais aí dessa Você vendeu a Reatec em 2012? Foi, 2011 para 2012 eu vendi a Reatec, né, minha parte da feira. Depois ela passou das mãos do meu ex-sócio para um grupo italiano. Hoje ela é de um grupo italiano chamado Feira Milano. Não te pertence mais, mas você que criou, mais. Tudo bem. Mais o empreendedorismo. Você criou, aí logo em seguida da Reatec, você criou a Reacess. Isso, a Reacess, ela era, na época da Reatec, a gente criou a Reacess, que era uma feira itinerante da Reatec. Ela era um filhotinho da Reatec que acontecia em outros estados.
né? Feiras menores. Feiras menores, a Reatec acontecia em São Paulo e a Reacesa aconteceu em Florianópolis, aconteceu em Goiânia, aconteceu no Rio de Janeiro, ela ia acontecendo em cidades, em outras capitais, isso a pedido até das pessoas com deficiência. Isso, eu me lembro que o intuito era esse, tinha muitas pessoas com deficiência espalhadas pelo Brasil inteiro que tinha conhecimento da Reatec, sabia que a Reatec era um grande pavilhão de exposição das melhores tecnologias, dos produtos mais novos, lançamentos das indústrias, mas não tinha condição de vir a São Paulo. Então o Rodrigo fazia feiras pequenas em vários estados para levar esses produtos àquela população que não conseguia vir para São Paulo. É isso aí. Muito bem bolado também. Aí depois você criou a Abridef, que é uma questão muito importante que nós citamos aqui. A Abridef... Coibir os fabricantes de fazer abuso, tanto financeiro quanto na questão da qualidade. Exatamente. O Brasil é assim, o Brasil cresceu demais, são 46 milhões de pessoas com deficiência. Esse segmento de tecnologia assistiva, né, que são chamados os produtos para a pessoa com deficiência, cresceu demais. Você imagina uma população de 46 milhões de pessoas com deficiência, você pode imaginar o quanto se comercializa, o quanto se vende de produtos. São 400 mil cadeiras de roda por ano, para você ter uma ideia, fabricadas no Brasil, né, comercializadas no Brasil. Então, não estou falando só de cadeira de roda, aí você fala cadeira de roda, muleta, bengala, carro, prótese, órtese, adaptação de automóvel, tudo. E nada no Brasil é certificado ou regulamentado. Produtos médicos também, como Uripen, aí já entra na parte médica, aí não. Aí é só na parte de tecnologia assistiva mesmo, é só na parte dos equipamentos e produtos para pessoa com deficiência. A parte médica tem já a associação... Aparelho auditivo. A parte médica tem a entidade que cuida isso e regulamenta isso, que é a BIMO, que é a entidade de médico hospitalar e odontológico, é outra entidade. Mas a de pessoa com deficiência mesmo, desses equipamentos para pessoa com deficiência, não existia nada, né? Inclusive, até como organizador da Reatec, a gente sempre sentiu falta disso, porque todo o setor tem uma entidade patronal que regulamenta, e o nosso não tinha. E aí, em 2010, eu reuni alguns empresários do segmento, nós criamos a Abridef, em 2010, para que justamente a gente possa regulamentar, certificar, fomentar esse segmento e coibir algumas práticas antiéticas aí que acontecia muito, né? Então, antigamente, qualquer fundo de quintal podia montar uma serralheria lá e montar uma cadeira de roda, dobrar um ferro, botar uma roda e vender, né? Hoje está muito mais difícil disso acontecer, a gente vem junto ao governo, a gente tem grandes parcerias, a Abridef hoje ela é, por exemplo, a mantenedora do CB40 da BNT, né? A gente ajuda a BNT a criar normas técnicas de acessibilidade. Nós temos parcerias com o governo federal, com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Ministério de Ciência e Tecnologia, o CTI de Campinas. Deixa eu só fazer um esclarecimento para os nossos amigos de casa. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exatamente. A Associação Brasileira ela normatiza tecnicamente os produtos que serão colocados à venda, que serão consumidos, para que não haja malefício à saúde. Por exemplo, a Brinq, que é a Associação das Empresas de Brinquedos, ela tem uma série de normas técnicas feitas pela ABNT que acompanha os produtos da Brinq. Por exemplo, as crianças não podem pegar brinquedo que solte peças pequenas, que engasgue, que tenha o selo do Inmetro também. Que tem o selo do Inmetro também, que não pode usar material que seja faça mal à saúde, que raspando aquele pozinho faça mal à saúde, que dê alergia, que solte fios que as crianças podem engasgar. E uma boa notícia agora, inclusive as cadeiras de roda, a partir daqui a pouco já vai ter o selo do Inmetro. Que inclusive também é um trabalho que a Abridef está fazendo junto com o Inmetro também. Então, continuando, se não existe uma normatização dos fabricantes de algum tipo de produto, cada um faz por conta, como o Rodrigo está dizendo. Tem gente que ia fazer uma cadeira de roda no fundo do quintal. Só que a cadeira de roda pode quebrar, machucar o fulano, introduzir um ferro no corpo dele. Então, a Abridef tem, junto com a ABNT, fazendo esse trabalho, normatização dos produtos que são vendidos para a pessoa com deficiência. Ou seja, a partir de então, os produtos começam a vir com uma qualidade melhor e uma padronização melhor. Exatamente. Então, a ABNT, Inmetro, todo mundo envolvido nisso. A ABNT, Inmetro, Ministério de Ciência e Tecnologia, a Abridef envolvida nisso também. Então, existe uma preocupação hoje em ter produtos de qualidade, para oferecer uma melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência. E não é só cadeira de roda, é que a gente cita cadeira de roda, porque cadeira de roda, né, Roberto, aqui quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a primeira deficiência que vem na cabeça é o cadeirante, porque é aquele que a gente é o visível, né? É a deficiência que a gente enxerga primeiro, né? Então, até voltando, já que é a deficiência que a gente enxerga primeiro, a cadeira de roda, ela mal
é uma cadeira de roda mal feita ou ela mal receitada para uma pessoa, porque a gente fala, pô, mas receita a cadeira de roda? Sim. Receita. Sim. Uma cadeira de roda fora de medida pode gerar problemas numa pessoa com deficiência muito maiores do que o fato dela simplesmente não andar. Sim. Né? Então, uma cadeira de roda fora de medida pode gerar uma úlcera de pressão, chamada de escara, né? Que isso é um problema seríssimo para a pessoa com deficiência. Pode gerar né? problemas de musculação, de postura, né? De postura, de tronco, enfim, uma infinidade de outros problemas. Pode acabar com o cara. Pode acabar com o cara. E às vezes a gente acha que é só uma cadeira de rodas, né? Principalmente quando alguém vai doar, né? Ah, vou doar uma cadeira de roda para aquela pessoa, vou ajudar aquela pessoa. Às vezes você está dando uma cadeira de roda e você está prejudicando a vida daquela pessoa. E até muleta, aquelas muletas canadenses, se ela não estiver na altura correta, a pessoa também, fica corcunda, estraga o ombro. Quer dizer, ou seja, tem que ser receitada e tem que ter uma boa fabricação com padronização. Exato. Certo. E por isso que se chama tecnologia assistiva, né? Porque isso é tudo um produto de tecnologia e ela é assistiva. Ô Rodrigo, nós vamos falar para os empresários, aqueles que estão começando a fabricar algum tipo de produto voltado para a pessoa com deficiência, que ele pode entrar em contato com a Abridef. Como é que faz para entrar em contato? Para entrar em contato com a Abridef pode ser através do site www.abridef.org.br ou através do telefone 3445-2373. Bom, agora vamos para o filho mais novo. Isso. Mobility Show. Mobility Show, Mobility Show acontece agora, esse ano? Aqui esse ano, agora em junho, 24, 25 e 26 de junho, no Campo de Marte, aqui em São Paulo, na pista de aterrissagem dos aviões do Campo de Marte. Ah, você vai bloquear não vai aterrissar? Não, é do lado. Né? Na verdade é o seguinte, quem conhece bem aqui em São Paulo, ali em Santana, no Campo de Marte, a gente chama de Campo de Marte para dar orientação, mas na verdade dentro do quartel ali, do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, no quartel da Aeronáutica ali. Ali tem a pista, que é uma pista inutilizada hoje, né, que é onde desciam os aviões oficiais da aeronáutica, fica ao lado do Campo de Marte, na verdade. É que todo aquele complexo é chamado de Campo de Marte. Né? E o que é a Mobility Show? O Mobility Show é uma exposição de veículos e adaptações e automóveis e equipamentos e tecnologia assistiva para pessoa com deficiência. Qualquer um que tiver vontade de dirigir na vida, que não tenha consciência se ele pode aprender, se ele pode dirigir ou não, vai lá na Mobility Show, ele tem todas as informações. Por exemplo, como tirar carta, como arrumar documentação, que tipo de adaptação, ele vai ter tudo isso lá. A gente fala o seguinte, a Mobility Show ela é uma feira de prestação de serviço, ela é uma prestação de serviço mesmo para a sociedade, que é o seguinte, não sei se você sabe, Roberto, 1 em cada 2 brasileiros, não é só a pessoa com deficiência não, 1 em cada 2 brasileiros pode ter direito de ter um carro com isenção de impostos, você sabia disso? Não. Então, uma pessoa com deficiência a gente sabe que pode, o familiar a gente sabe que pode ter isenção de impostos. A pessoa com síndrome de Down pode ter isenção de impostos, o autista pode ter isenção de impostos. Pode não ter isenção de impostos, cegos podem ter isenção de impostos. E muita gente que tem mobilidade reduzida pode ter. Pessoas com câncer, os idosos, não pela idade, mas sim pela sequela que a idade traz. Quem que tem idade, por exemplo, um idoso que não tem problema de joelho, quadril, coluna, essa pessoa tem direito à isenção. Todo mundo tem direito à isenção de imposto, desde que passe, obviamente, por uma avaliação médica do médico credenciado do Detran. E essas informações a pessoa pode adquirir lá no Mobility Show? Lá na Mobility Show, estacionamento gratuito, transporte gratuito do metrô Tietê até a feira durante todo o dia, transporte adaptado, inclusive, a entrada da feira gratuita. E lá na feira, esse atendimento, essas informações com empresas de despachante e empresas de isenção vão estar dando essas informações gratuitamente. Autoescolas dando informações gratuitamente de como você passa a sua CNH para uma CNH especial. Os médicos do Detran atendendo lá gratuitamente, fazendo avaliação médica, dizendo se você tem direito ou não tem direito. Toda essa avaliação é feita lá também na hora. Todo esse atendimento, tirando essas dúvidas. A Receita Federal vai estar lá também, tirando essas dúvidas todas gratuitamente. Nossa. Tudo isso de graça. Inclusive também o DSV vai estar lá fazendo o cadastramento para o cartão Defis. Tanto para idoso, aquele cartão de estacionamento gratuito, tanto para idoso quanto para pessoa com deficiência. Vai estar sendo feito esse atendimento gratuito lá também. Um festival de atendimento. São mais de 14 montadoras de automóveis, 14 marcas de veículos vão estar lá presentes, com carros adaptados de todas essas 14 marcas. São mais de 60 modelos que vão estar lá, disponíveis e adaptados numa pista de mais de 1.200 metros de test drive. Então, só resumindo, para terminar o programa, você, pessoa com deficiência, que tiver qualquer dúvida com relação à dirigibilidade, se pode ou não dirigir, você que não tem deficiência, mas tem uma dúvida sobre se você pode ter isenção no carro ou não, para todos vocês, a Mobility Show acontece no dia 24, 25 e 26 de junho, no Campo de Marte. Sexta, sábado e domingo.
Rodrigo, obrigado. Obrigado você. E espero todo mundo lá no Campo de Marte, 24, 25, 26 de junho. Tá, então. Se a pessoa quiser saber mais informação da Mobility, entra no site? Entra no site www.mobilityshow.com.br, Mobility com Y, ou então entra em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone, ligação gratuita também, 0800 772 6612. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade, sempre levando mais informação para a melhoria da qualidade de vida de todos. Um abraço e até a próxima semana.